Olá! Estamos na Semana Municipal da Pessoa Idosa, uma lei que foi criada em 1979 e que anualmente comemora de 23 a 29 de setembro de cada ano a Semana Municipal do Idoso. Por isso, eu, vereadora Tatiane Frisso, que sou a presidente da Comissão do Idoso, junto com o vereador Rafael Bueno, que é integrante, e hoje também recebendo o nosso convidado especial, Oidi, vamos falar sobre um tema que é de fundamental importância. Contar um pouquinho para quem nos acompanha a respeito da história do Lar São Francisco. Você conhece um pouquinho dessa instituição? Oidi, gostaria que você, primeiro, obrigada por ter vindo, muito bem-vindo, né, a essa gravação dessa semana que é tão importante, e a gente queria que tu contasse um pouquinho sobre como surgiu o lar, né? Por que Caxias precisou ter um espaço e como é o funcionamento dele. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem, Tati, Rafael, o Lar da Velhice surgiu como ideia lá por volta de 1950, quando o presidente da Ordem Franciscana Secular, José Ângelo Aloisi, ele percebeu a necessidade de Caxias do Sul precisar de uma casa para idosos. Então ele, de 1950 até 1953, ele, junto com o comércio, indústria e a prefeitura, começou a arrecadar fundos para a construção da casa. Em 53, o atual prefeito Euclides Triques, ele doou o espaço onde hoje é o lar. Então, de 53 até 1960, a casa foi construída com recursos da indústria e do comércio caxiense e com a doação do terreno através da prefeitura. Nesse período, o José, ele foi tanto presidente do lar, quanto presidente da própria Ordem Franciscana Secular. E então, em 14 de fevereiro de 1960, a casa foi inaugurada, com 11 mulheres e 5 homens. Então, essa proporção, ela inclusive continua até hoje, mais ou menos essa proporção. Hoje são 60% de mulheres e 40% de homens, né? Naquela época, então, começou com 5 e com 11. Hoje nós estamos em 70 pessoas, então são mais ou menos 40 mulheres, sempre é o que gira, e 30 homens. Bacana. Vereador Rafael, o senhor que foi um dos mais jovens parlamentares, né, a assumir a Câmara de Vereadores, você acha que o jovem, ele se prepara para esse envelhecimento saudável, ele pensa lá adiante no futuro, ou você acha que o jovem ainda vive muito hoje e não pensa tanto o amanhã? Bom, primeiro, obrigado, Edi, pela presença aqui nesse programa, a vereadora Tatiane, presidenta da comissão. Na verdade, quando nós jovens, né, e a modernidade hoje, que nós estamos vivenciando, ela é muito diferente do que décadas atrás. As pessoas estão com menos integrantes na família, né? Antigamente as famílias eram mais numerosas, então tinha aquela programação, aquele núcleo familiar onde tinha mais integração, as pessoas ficavam mais próximas da família. Hoje, 2, 3 filhos, um filho mora em São Paulo, outro na Europa, outro na Ásia, e as famílias nunca mais se vêem, a não ser pelas redes sociais, né? Então, também a questão família mudou muito. E a nossa juventude também, pelas questões de relações, trabalho, emprego, a dinâmica mudou e as pessoas não têm mais programação de uma aposentadoria, de um trabalho contínuo, como tinha antes, 25 anos, 30 anos na mesma empresa, né? A qualificação também mudou dessa nova geração. Então, eu, por ser o mais jovem vereador de Caxias do Sul, eu vejo, vereadora Tatiane,
que a gente se preocupa muito com crianças, né? Só com as crianças. E é importante a gente se preocupar com as nossas crianças, porque são o nosso futuro. Mas quando a gente vê que tem que construir escolas, mas a gente não se preocupa lá no final com os nossos idosos, e a gente está vendo isso. Abre uma casa asilar hoje em Caxias, uma instituição de longa permanência, no outro dia, mesmo sendo particular, ela já está lotada. E quando a gente fala dessas pessoas que têm condições de pagar, é uma outra situação. Mas o Lar da Velhice São Francisco de Assis, que por ser uma casa filantrópica que acolhe pessoas de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade social, né, tem número insuficiente hoje para atender a alta demanda que tem na nossa cidade de Caxias do Sul e na região. Muitas dessas pessoas vêm via através do Ministério Público, via os nossos CRAS, né, pessoas que sequer têm um centavo para ajudar na contribuição do dia a dia do Lar da Velhice. Então, os nossos jovens hoje, né, já não têm condições, talvez, do seu dia a dia, imagina de pensar na sua velhice. Talvez muitos de nós, nova modalidade de centro-dias, das pessoas irem de dia, fazer atividades na sua velhice, voltar para sua casa, mas muito irão precisar de instituições de longa permanência. E nós temos aqui o Lar da Velhice, que mais de 6 décadas é exemplo de trabalho junto com grupos abnegados voluntários. Hoje em dia, um empresário, ele é um voluntário. Ele é o presidente do Lar da Velhice, mas é um voluntário. Então, graças a esses voluntários que fizeram essa longa história aí do Lar da Velhice. Que bacana. A produção da TV Câmara gravou, algumas perguntas que você, cidadão, tem com relação ao lar. Vamos acompanhar o VT e ver quais são essas dúvidas? Como é possível ajudar o Lar da Velhice? Como é possível fazer doações? Aonde a gente deixa as doações? Eu queria pedir como fazer para ajudar o Lar da Velhice, como a gente pode auxiliar, talvez indo lá ajudar os nossos idosos, que às vezes ficam lá, os filhos abandonam, Eu acho que eu pedi para eles como funciona lá dentro, como a gente poderia fazer essa ajuda. Muito bem, questionamentos interessantes. Afinal, quem está em casa nos acompanhando, de que formas pode auxiliar o lar? Bom, a comunidade caxiense sempre auxiliou o lar durante toda a história do Lar da Velhice. E hoje, a comunidade caxiense pode continuar contribuindo com o lar através de doações. Nós temos no nosso site lardavelhicesaofrancisco.com.br, existe um link para que você poderá fazer doações através de Pix, através de boleto bancário e até mesmo de cartão de crédito. E você pode escolher a modalidade, se você quer que seja uma doação única ou uma doação por vários meses. Então é bem simples, inclusive tem um aplicativo que no site vai aparecer o link, que você pode fazer uma doação quando for em dinheiro. Quando você não quiser fazer uma doação em dinheiro e tiver algo para doar, como por exemplo alimento, e você não sabe qual é o alimento, sempre pense na cesta básica. A cesta básica é o tipo de alimento que o lar sempre precisa. Alguns momentos a gente precisa mais de uma coisa e mais do outra, mas a cesta básica é algo básico. Desculpa o trocadilho. E se você tiver roupas ou outros bens que você entenda que possa doar, pode ligar para o Lar da Velhice e perguntar se a gente aceita aquele produto que você está querendo doar. O telefone lá é o 3225-1677. Então, através desse telefone, você pode perguntar, se o móvel ou o produto pode ser doado. De um modo geral, a gente aceita roupas, todas as roupas. Algumas pessoas dizem, mas eu vou doar, eu tenho aqui roupa de criança. Por que eu doaria roupa de criança para o lar? Aqui tem um trabalho que a gente faz para ajudar as comunidades carentes, que é o seguinte: nós recebemos toda e qualquer roupa que esteja em boas condições, lógico, e reciclamos essas roupas. Aquilo que os idosos não conseguem utilizar, nós
fazemos um bazar e levamos para bairros mais necessitados de Caxias. E não doamos, a gente vende essa roupa por R$1, por R$5, com o objetivo de que quem está recebendo dê valor para aquele produto e com o objetivo de fazer com que essas comunidades mais carentes tenham um bem bacana que possam comprar com valor bacana também. E uma dúvida, por exemplo, se a pessoa quiser doar o seu tempo, quiser ser um voluntário, fazer uma apresentação de música, fazer leitura, rodas de conversa, alguém que queira contribuir com o seu trabalho, é possível? Sim. Na verdade, o Lar da Velhice já conta com pessoas voluntárias. É um número pequeno, né? Nós temos em torno aí de 20, 30 pessoas. A gente sabe que poderia ter muito mais voluntários, mas não tem essa tradição em Caxias. Em Porto Alegre já as pessoas têm mais isso como uma doação de tempo mesmo, né? E Caxias não tem muito essa filosofia. Mas se você quiser ir no lar para fazer uma apresentação, se você quiser ir no lar simplesmente para visitar os idosos, será muito bem-vindo. Então, nós tivemos aí algumas mudanças por conta da pandemia, que ficaram restritas essas visitas, mas agora a coisa já está bem mais tranquila, a gente só pede para ligar antes, que aí a gente coordena direitinho lá para que seja uma experiência boa tanto para quem está indo quanto para os idosos. E não faz muito tempo que eu ouvi que a coisa que de mais valor que a gente pode doar é o tempo. E realmente foi falado pela pessoa que fez a pergunta que às vezes os idosos são abandonados lá. E isso, infelizmente, realmente acontece. Então, se você tiver tempo, simplesmente para ir lá, visitar os idosos, conversar com eles, ou nem mesmo conversar, mas estar lá fazendo uma visita, isso é muito, muito importante para os idosos que estão na casa. Oi, Edi, eu aproveito, Tati, até um pouco da história, né, de como ajudar. Se tu pudesse falar um pouco para quem está nos acompanhando em casa também das obras de ampliação do Lar da Velhice, né, como a gente pode estar ajudando a população, tá também fazendo parte dessa obra de ampliação de acolher mais idosos. Claro. Bem lembrado, Rafael. É interessante quando a gente olha as atas antigas lá do lar. Lá em 1960 ficou pronto, em 65, 66 já se falava em ampliação, por conta de que não tinham mais vagas, né? Então, lá naquela época se falava em reformas, mas as reformas, por um motivo ou por outro, nunca aconteceram de maneira estrutural dentro do lar. E nós, na diretoria anterior, a gente já fomentou essa ideia e na diretoria atual nós começamos as reformas. Nós começamos uma reforma através da ala da saúde. Então hoje nós estamos com essa ala praticamente pronta e nós vamos retirar de dentro do lar tudo que está relacionado com a saúde. Aproveito aqui para falar que nós temos médicos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, todas essas profissões que são exercidas e que atendem o idoso, elas ocupam espaço. Consultório médico, dentário, a farmácia, o farmacêutico, né? Tudo isso ocupa um espaço que lá no passado eram quartos de idosos e hoje estão com esses serviços. Então a gente construiu a ala da saúde vai fazer com que todos esses serviços saiam de dentro do lar, vão para um espaço novo, moderno, e criando então espaços dentro do lar para
que essa reforma estrutural aconteça. Com qual objetivo principal? O objetivo principal dessa reforma é entregar para o idoso um ambiente mais agradável, aonde ele tenha uma área de convívio que hoje não existe no lar. É uma reforma grande, é uma reforma de valores muito expressivos. A gente já conseguiu alguns valores através de deputados federais e outros vereadores, deputados que nos ajudaram a ir atrás desses valores. Também conseguimos alguns valores através do Pró-Social e a obra está acontecendo. Vai demorar porque é uma obra grande, gigante, mas ela vai parar só quando terminar. Que coisa boa, né? Nos alegra essa notícia. Só para entender, hoje, quantas pessoas o lar tem capacidade de atender? E já estão lotadas essas vagas? Como é que funciona para aquela pessoa que tem uma pessoa na família carente, que não tem condições de pagar uma instituição privada e gostaria que ela fosse para o lar? Bom, Tati, assim, infelizmente, a gente tem as vagas todas tomadas, são 70 idosos hoje na casa, e nós podemos dizer, sem medo de ser exagerados, que nós temos uma fila de no mínimo 70. Então, a casa, ela está sempre lotada, e ela cria vagas quando um idoso falece, né? O lar da velhice é a última morada mesmo. E nós, um profissional que eu não mencionei, assistente social, então nós temos assistente social no lar também. Esse assistente social é que cuida da fila, né, de espera, é ele que vai na casa do idoso ou da família que tem o idoso que precisa de uma vaga. Ele vai, analisa, avalia a condição financeira, avalia a condição do idoso. Ele faz uma avaliação geral para saber se primeiro pode entrar na fila e para, assim, se puder, até dependendo da condição do idoso, pode ir na fila de um idoso que esteja numa condição melhor, né? Mas quem faz esse trabalho é um assistente social contratado pelo lar. Perfeito. Temos grandes desafios, né? Então, se nós tivéssemos o dobro de vagas, provavelmente elas estariam ainda assim esgotadas. Certamente, com certeza, esgotadas. O Rafael falou uma coisa sobre crianças, né? E a gente realmente tem isso. A criança parece que é mais frágil, que a gente precisa ajudar mais. Mas a gente já tem histórico em cidades vizinhas a Caxias, em que não tem crianças abandonadas, ou crianças que não têm um creche, ou crianças que não têm um lugar para ficar, né? Porque as crianças, elas parecem que têm essa prioridade. Ao contrário, o idoso não. O idoso, ele tem essa dificuldade porque as famílias não estão preparadas, na verdade, para ter um idoso em casa. Nós precisaríamos, como os órgãos públicos, fazer um trabalho nas famílias e empoderar as famílias para que elas possam ter condições de tratar do idoso. Eu posso falar da minha casa. Eu tenho meu pai, que está com 81 anos, e ele está um pouco senil. E a dificuldade que eu tenho para lidar com ele é muito grande, por várias questões, né? Então, eu percebi lá em casa que nós não estávamos preparados para os 80 anos do meu pai. Assim, eu vejo que todas as famílias em Caxias do Sul, ou quase todas, não estão preparadas para isso. E nós, como instituição de caridade, né, como lar, a gente sabe que as dificuldades são muito grandes.
de tratar, de cuidar, de dar o remédio na hora certa. O idoso, ele tem aquela coisa de não querer tomar o remédio, de não querer tomar banho, de não isso, de não aquilo. E uma criança, às vezes a gente pega no colo e leva até um lugar. O idoso não tem essa condição. Então, dentro da casa, dentro da nossa casa, a gente precisaria ter um cuidador, uma farmácia para ter os remédios guardadinhos direitinho, um farmacêutico para saber aplicar, para saber dar. E a gente não tem isso. Então, a gente precisa apoiar mais casas, criar mais vagas. Precisaríamos ter muitos políticas outros públicas para os idosos, né, Edir? Exatamente. Porque, assim, apesar de tudo isso que tu falou, das famílias, de não saber lidar ainda, há também a questão do descarte, né? Não cabe julgar se a pessoa foi uma pessoa boa ou ruim em vida, né? O cabe é que é um ser humano. Agora, o que a gente observa também, muitos familiares, né, utilizam os recursos financeiros, endividam o idoso e não querem mais. E aquele idoso com uma série de problemas, com remédio, fraldas, e aí joga para a fila, né, para ser atendido pelo lar da velhice ou outras casas credenciadas ao município. Então, por isso que esse olhar que a gente tem que ter e preparar essa fase dos 40 anos em diante para a velhice, né, com grupos de convivência, com centro-dias. Por isso que é uma política pública. Quando a gente fala em cultura e lazer, isso daí não precisa, isso daí é dinheiro botado fora, a prefeitura não tem que investir nisso, tem que investir em saúde, em educação, em segurança. Mas tu investir em políticas públicas, né, em cultura, em lazer, tu está evitando que as pessoas adoeçam mentalmente. Então nós precisamos garantir também esse momento de convívio saudável para que as pessoas não tenham esses problemas futuros e que as pessoas possam envelhecer com qualidade. Não adianta aumentar a expectativa de vida, mas não aumentar a qualidade de vida lá para o final dos seus últimos anos, né? E isso é uma coisa bem interessante, porque a gente observa que a pirâmide, né, da faixa etária no Brasil está mudando. Nós tínhamos muitos nascimentos, antigamente famílias mais numerosas, e hoje é o oposto disso. Inclusive nós temos casais que às vezes optam por não ter filhos, né? Então a gente vê essa redução e realmente, é como falou o colega, né? Se nós não tivermos ações, políticas públicas afirmativas, conscientização, né? Essa formação de vínculos nas famílias também, de como cuidar, né, do ambiente da casa, a gente vê que tem muito material, tem muitas coisas também que as pessoas podem, coisas simples, né? Eu sou fisioterapeuta, então a gente acaba olhando um pouquinho mais com cuidado para o ambiente. Mas e aquele tapete, né? Pode ocasionar uma queda. Então, saber adequar as condições da casa para um idoso, né? Ter aquele cuidado e saber também que é importante que ele, né? Vai para um clube de mães, é muito bom, vai ter um convívio, vai passar meio período, né, em um serviço de convivência. Tudo isso é muito importante e fortalece vínculos. E a gente precisa aqui lembrar é uma luta de outros presidentes, né, que me antecederam, e desde 2019 eu faço parte da Comissão do Idoso, mas que a gente lutou muito para ter uma delegacia do idoso, né, porque a gente sabe, vereador Rafael, que muitas vezes aquele idoso ele se aposenta, ganha um salário mínimo, aí algum familiar, né, ou filho, vai lá, faz empréstimo no nome do idoso, aí o idoso passa a ter um desconto e depois ele precisa de medicamentos, de uma série de questões e acaba ficando desassistido, né? Então a gente lutou por muitos anos, né, enquanto Comissão do Idoso, visitamos diversos municípios aqui para que Caxias tivesse, né, esse serviço, que é o cartório do idoso, não é a delegacia que a gente batalhou muito, sonhou muito, mas o cartório, né, faz também esses registros e é um local especializado, assim como a gente tem a delegacia da mulher, a gente tem a delegacia da criança e do adolescente, para o idoso não se tinha nada, então as pessoas tinham que procurar a Polícia Civil e fazer. Mas, Tati, né, eu vejo que é importante essas conquistas, mas não adianta a gente ter as coisas e não funcionar. Porque hoje nós temos um conselho tutelar, nós temos as casas lares que quando tem uma criança em vulnerabilidade vai lá, resgata essas crianças, coloca uma casa lar. Hoje nós não temos vagas para os idosos. Muitos desses idosos que estão lá, os ratos estavam comendo esses idosos, cheios de feridas, as pessoas estavam... E aí quando o Edir fala, a pessoa só sai de lá muitas vezes quando falece. São pessoas que vivem 90, 100 anos. Então também a taxa de rotatividade é muito baixa. Então por isso que eu digo assim, nós precisamos ter
ter políticas públicas antes que esse idoso caia numa instituição de longa permanência, né? E esses serviços tem que autuar as famílias, tem que fazer que o núcleo familiar participe todo, né? Que não jogue sua responsabilidade para um familiar que também está adoecido. Então nós precisamos de uma série de... Não adianta ter delegacia, ter conselho do idoso, ter os CRAS, mas não ter um movimento articulado que realmente traga políticas públicas efetivas para os idosos. Eu acho que cada um desses serviços, Rafa, ele é importante, são serviços que se complementam. Mas sem dúvidas a gente tem, né, Oidi, e tu que convive diariamente e verifica essas situações, cada vez casos mais graves, inclusive, e isso também é um reflexo dos tempos que a gente vive, né, de como é que estão as famílias estruturadas, organizadas. Mas sim, o poder público ainda tem muita coisa para avançar, mas eu acho importante a gente reafirmar que cada conquista, por menor que pareça, ela é uma conquista importante que vem para ficar. E quando eu falo do idoso, dessa questão do cartório, de antes nós não tínhamos nada. Hoje nós temos um local que atende, né, especificamente situações dos idosos e que está preparado para que isso aconteça. Mas sim, eu concordo contigo, vereador Rafael, e por isso que a gente está numa luta muito grande agora também para o Recanto da Compaixão, né, um projeto do Frei Jaime Bétega que está mobilizando toda a sociedade para que a gente tenha mais vagas, porque a gente sabe que Caxias precisa disso, e eu não digo nem só Caxias, né, porque tem muitas outras cidades passando por questões similares aos problemas que a gente enfrenta aqui. Gente, o bate-papo está muito bom, mas nós estamos encerrando agora a fala. Então, vereador Rafael, deixa a tua mensagem para quem está acompanhando com a gente. Quero agradecer quem participou desse programa, ao Oidi, né, o presidente do Lar da Velhice. Em teu nome, quero parabenizar todos os voluntários, abnegados, que dedicam, as pessoas, mesmo anônimas, que ajudam da sua forma. Né? Em nome do Valdir, que é o diretor do lar, saudar todos os funcionários que trabalham, dedicam, né, o seu esforço, o seu intelecto para tratar e cuidar dos nossos idosos, né, os nossos idosos que estão lá, e as famílias que cuidem dos seus idosos, né, que tenham qualidade de vida, né, no dia a dia dos nossos idosos. Obrigado, Tati, parabéns por estar presidindo essa comissão. E dizer que daqui a pouco tu pode assumir o lugar dos nossos jornalistas aqui na Câmara, tá muito bem, viu? Imagina. Obrigada, vereador Rafael. Oidi, a palavra está contigo. Bom, então me resta agradecer a oportunidade, Tati e Rafael, a todos os que nos ouvem. Bem lembrado pelo Rafael, nós temos uma equipe de pessoas que são funcionários e que são voluntários e que é uma equipe extraordinária. Tratar com os idosos é uma vocação, na minha opinião, e eles realmente fazem um trabalho espetacular. Aproveito essa fala para dizer para vocês que vocês precisam ir no lar, ver o lar, ver como os idosos são tratados. Eles são muito bem tratados, eles sempre estão limpinhos, eles sempre estão bem vestidos. No lar existe inclusive instituto de beleza, eles são as meninas lá que a gente diz, né? Eles recebem um tratamento muito, muito especial. Então eu convido a todos para irem para o lar, visitar o lar, que é muito importante. Já aconteceu de dizerem, não, eu conheço o Lar da Velhice, eu ouço falar, mas eu não sei aonde é. Então, assim, o Lar da Velhice é bem fácil de localizar. Ele fica entre o Estádio do Caxias e o Hospital da Unimed, no bairro Marechal Floriano. Então, por favor, façam uma visita, os idosos vão ficar imensamente felizes. Eu quero também agradecer a diretoria, que é toda voluntária que está lá, e essa diretoria está muito engajada em transformar o ambiente do lar. E nós temos assim como um objetivo último, grandioso, que é transformar a vida do idoso que está lá. Para quando ele estiver no céu, ele sinta saudades do Lar da Velhice, São Francisco de Assis. Que bacana, parabéns, Oidi. A gente tem a certeza de que tem muitas pessoas preparadas, capacitadas, dando seu melhor para tornar aquele espaço um espaço de acolhimento e de muito amor. Lembrando ainda que
Além da Semana Municipal, que vai de 23 a 29 de setembro, nós temos o dia instituído pela ONU como dia 1º de outubro, como o Dia Mundial da Pessoa Idosa. Não deixe de abraçar aquelas pessoas que você ama tanto e que, por sorte, ainda estão conosco. Era isso por hoje, muito obrigada.